por acima de tudo, amor. No segundo bloco nós vamos buscar mais uma intimidade do Dom Milton como bispo e com a experiência de que nós estamos vendo uma força tão impressionante no nosso Papa, transmite tantas posições claras, tanta luz que o Espírito Santo tem iluminado ele, pelo exemplo dele. Ele não parou de trabalhar, né, Dom Milton? E ele continua dando uma inspiração para nós de uma força que, só pelo tanto que ele é íntimo de Deus, na força que ele tem de ser o que ele é, um grande pastor, para nos ensinar a fortalecer. Eu tenho percebido, eu não tenho acompanhado detalhadamente, mas todo mundo fica impressionado com cada vez que ele pronuncia uma frase, essa frase vem com um alimento para nós. E a gente vê o tanto que é importante a gente ter um Papa que representa tão bem o século que nós estamos vivendo, a história que nós estamos vivendo, o tempo que nós estamos vivendo. Então eu estou imaginando, na base que o senhor tem a sua cúria aqui é mais ou menos 500 mil habitantes, não é? Mais ou menos? Diocese? Diocese? Quanto? 250 mil. 250 mil. Tamanha que é a sua responsabilidade, não só com os padres, mas com a sociedade. E no dia a dia que o senhor trabalhando, o senhor também tem recebido e tem dado esse alimento para todo mundo levantar a cabeça? Tenho me esforçado, né? Com os padres, procurando facilitar ao máximo o trabalho deles, porque eu penso que eles estão na linha de frente e eles precisam de toda ajuda para eles poderem realizar a missão deles. Acho que agora não é hora de complicar as coisas, ao contrário, é hora de facilitar o trabalho deles. Papa Francisco, eu digo que ele fala mais pelos gestos do que pelas palavras. No dia do onomástico dele, o onomástico dele é São Jorge, ele é chamado Giorgio Bergoglio, né? No dia do onomástico dele, na Itália, se celebra o aniversário no dia do Santo Padroeiro, né? Então ele reuniu todos os mendigos de Roma, né, para poder vaciná-los. Agora? Agora, sexta-feira passada. Foi dia de São Jorge. Foi um dia de São Jorge. Então, que exemplo, hein? Reuniu na sala Paulo VI os mendigos que vivem ali em Roma para que eles pudessem receber a dose da vacina. Né? E ele estava presente? E ele junto com eles lá. Que né? beleza. Junto com eles. Mas me permite, Henrique, completando um pouquinho o que o padre Túlio falava a respeito da fé, e isso eu tive a oportunidade de conversar com os colaboradores lá do Hospital de Bebedouro, quando eu tive a live com eles. Né? O padre Túlio falava a fé que nos garante a esperança. Né? E eu comentava com eles da experiência de um psiquiatra que viveu no campo de concentração. Eu falava para eles de Viktor Frankl. Viktor Frankl é o pai da logoterapia. Um psiquiatra, um psicanalista, era da escola de Freud, né? E foi para o campo de concentração de Auschwitz. E aí ele relata isso num texto, num livro que ele publicou. Ele foi observando as reações das pessoas, né? Que estavam com ele. Então ele foi observando que as pessoas, quando chegavam no campo, tinham uma grande curiosidade, né? Então, quando chegam no campo, saem os prisioneiros para que as pessoas descessem dos vagões do trem, prisioneiros muito bem vestidos, com o uniforme limpo, sorridentes, corados. Então dava a impressão de que o campo de concentração era um oásis, onde eles poderiam viver, né? Isso era na chegada. Na chegada, né? Aí então eles passavam por uma seleção. Então o oficial do campo selecionava aqueles que iam para a câmara de gás,
e aqueles que iam para o trabalho forçado, né? E o oficial fazia um gesto com o dedo, né? Então nem falava com eles, fazia um gesto, né? Então se o oficial se desse conta que a pessoa tinha muita idade ou tinha um problema de saúde, então ia para o campo para o gás, né? Bom, aí então a curiosidade, e aí depois a surpresa, quando eles se dão, aí vão para o banho, né? Então eles têm que tirar tudo, tirar toda a roupa, tem que tirar os objetos deles, né? Então eles vão tomar um banho, recebem um uniforme, né? Um uniforme já usado, né? Por outros que passaram por ali, e vão então para o campo, vão para os galpões onde eles ficam, onde eles dormem, né? E aí vai se dando conta de que aquilo é um horror, né? As pessoas são tratadas de maneira extremamente... há uma truculência, as pessoas são... animais, né? São tratadas como animais, né? E aí então ele vai relatando as diversas reações, e aí ele vai se dando conta de que as pessoas vão enlouquecendo, né? As pessoas vão enlouquecendo. Mas... ficaram confinadas. Aí ele se dá conta de que algumas pessoas não enlouquecem. E por que elas não enlouquecem? Porque elas têm uma razão. Elas dão um sentido para o sofrimento delas. Então, você pergunta, qual que é o valor da fé? O valor da fé é o fato de que ele dá sentido ao meu sofrimento. Ele dá sentido à minha dor, né? Então, eu vou me dando conta, o Padre Túlio disse uma coisa muito importante, que eu tenho uma missão a cumprir. Nessa realidade, eu não estou aqui por um acaso, né? E também a pandemia não é um acaso, né? Nós sabemos perfeitamente que a pandemia é fruto de uma série de situações, uma maneira de nós tratarmos o planeta, né? De brincar com a vida. Lidar com a vida. Então ela não é um acaso, ela é fruto de escolhas nossas. Da liberdade do homem. Da nossa liberdade, né? Mas nós temos a possibilidade de dar um sentido. Quer dizer, eu não estou nessa realidade por um acaso, né? Eu tenho uma missão a cumprir. Então a fé é capaz de nos dar, de nos fazer compreender, né, um sentido, uma razão, né? Então Viktor Frankl via que as pessoas, por exemplo, que tinham uma razão, pensavam, por exemplo, na família delas, né? Pensavam num bem que ainda poderiam fazer nesse mundo, que aquele tempo era um tempo provisório, que um dia haveria de acabar aquele período, que poderia continuar a sua vida. Então, ela era capaz de sobreviver. Dom Milton, e ele não fez eu só estou querendo agora entender mais profundamente o seguinte, ele não identificou nessas pessoas que elas eram mais tementes a Deus, que eram religiosas? Sim. Aí ele se deu conta de que as pessoas que viviam a sua fé não enlouqueciam. Pela sua fé. Ao contrário, eram aquelas que socorriam as outras. Né? Então ele foi se dando conta, por exemplo, muitos padres... Porque nós só vê na vida dos santos que eu escuto todo dia a história do Padre Alex, que o senhor conheceu. O Padre Alex tem um programa e todo dia ele faz o evangelho e o comentário do santo do dia. E os santos aceitavam ser mutilados, todos se sacrificaram, mas com alegria. São Pedro vai me matar, então me põe de cabeça para baixo, sou digno de morrer igual a Cristo e tal. Aí o senhor vai ver onde está a força dessas pessoas que aceitam lidar com a morte com a intimidade de saber que estão passando para o plano da vida eterna com Deus. Sim. E que cumpriram a missão. O que mais me impressiona na história dos santos, Padre Túlio, é que eles todos aceitaram morrer, mas testemunhando que até o ano 300, eu acho, no Império Romano,
os cristãos eram perseguidos e a maioria dos santos não testemunhava que poderiam viver se deixasse ser cristão. Sim. E poderiam morrer se permanecesse falando que seria cristão. E então nós temos tanto São Jorge, é um caso desse, né? Que também o imperador, quando viu que ele era um soldado cristão, deu chance dele se... Eu estou falando São Jorge, mas tem vários casos. Sim. E aí essas pessoas, feliz da vida, não vou deixar de... Eu sirvo a Deus e morreu de cabeça erguida. Eu não sei se você se recorda, agora eu não me lembro do nome do filme, mas era um filme, eu assisti quando era menino, que mostra um filme justamente do martírio dos cristãos nas arenas romanas. Já vi. Então, eles eram colocados na arena e soltavam as feras, né? Então soltavam leões, leopardos, e eles eram, estraçalhados. E depois, quando iam recolher os corpos dos mártires, né, eles morriam sorrindo. Então as pessoas ficavam muito impressionadas porque não havia uma expressão de revolta, não havia uma expressão de dor, mas havia alegria no semblante deles, né? Então, de fato, as pessoas que têm fé têm muito mais possibilidade de encontrar razão, né? Por exemplo, no seu livro, quando você diz, quando Dom Antônio o chama, né? Lá no início, e fala para você, não, você tem uma missão a cumprir, você tem um legado a continuar. Você precisa servir a Deus. Você tem que servir a Deus, lá. Você abraçou, você deu sentido, você deu uma razão a esse. Eu era obstinado por ganhar dinheiro e, de repente, servir a Deus me fez eu me sentir o homem mais rico do mundo. Pois é. E não tem dinheiro o dinheiro parou de me satisfazer. Eu ganhei dinheiro porque eu sou uma pessoa nata de dons para ganhar dinheiro, mas o sentido de servir a Deus, a minha ambição virou zero. Acabou, porque eu continuei tendo êxito, porque eu fui criado com um homem que me ensinou a comprar um boi magro e fazer o boi virar gordo. Me ensinou a ganhar dinheiro, mas eu queria ser o homem mais rico do mundo. Acabou, não quis isso, nunca mais. E então eu vejo a alegria que eu vejo nas pessoas que estão servindo na pandemia, e eu percebo que elas têm os mais alegres, porque muitos vai perder o emprego, vai perder os mais alegres. Eu acho que esse testemunho, eu vivi perguntando para algumas pessoas que estavam com licença de ficar em casa, e ele não. É minha missão, eu tive esse dom, Deus me deu esse dom, eu vou servir agora que eu preciso servir meus irmãos e tal. Essa experiência me enriquece porque são pessoas que eu sabia que tinham muita fé. E eles tinham o direito de ficar em casa. Porque eu dei o direito para eles. E eles não ficaram em casa. E aí eu falo, mas aonde que essas pessoas se alimentam de buscar? Então, aí eu comparo como eu vejo a vida dos santos, a maioria, todos tiveram tempo de se redimir, podiam mentir que não iam mais servir a Deus, que não iam mais ser cristão, e eles não. Eu continuo servindo a Deus, eu sou cristão. Então mata, o cara morre feliz. Quer dizer, então a força dessa fé. O Padre Túlio, eu falei para vocês que nós íamos falar nesse segundo bloco sobre a importância e a vivência de uma pessoa que sofreu na pele o fato, onde vem a insegurança no 9º dia, para o 10º dia, para o 11º, se vai piorar, se vai para a UTI. Então fiquem aí que vocês vão assistir agora no terceiro bloco, começar com o Padre Túlio, para contar a experiência que ele viveu como cristão. Quero ver como é que ele se alimentou. Fiquem aí, todos nós vamos se alimentar com ele. Por acima de tudo, amor.
Você que está assistindo a gente, você está vendo esse telefone aqui? É a nossa central de relacionamento. Então eu quero incentivar você a fazer parte do Hospital de Amor e doar. Isso mesmo, porque assim como a minha história, inúmeras crianças têm sido salvas pelo Hospital de Amor. Então eu quero convidar você. Liga, tá?